Muito bem, meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nesse mês de julho, nós temos refletido sobre o Evangelho, Desde o primeiro domingo, eu preguei no primeiro domingo, depois o pastor Érico, depois o pastor Alexandre, e nós temos focado no Evangelho, focado no que é o Evangelho e também nos resultados do Evangelho. E nós vamos seguir falando sobre esse tema que é muito importante para nós, é o fundamento da nossa fé. E eu queria então ler esse texto com os irmãos, Colossenses capítulo 1, começando do verso 13, embora eu vou falar um pouquinho sobre os versículos anteriores, mas nós vamos ler do 13 ao 23. Colossenses capítulo 1, de 13 ao 23. A palavra do Senhor nos diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, meus irmãos? A glória exclusiva de Cristo no Evangelho. Nós temos aprendido que o Evangelho é uma notícia, uma boa notícia. Obviamente que essa boa notícia, ela vem depois de uma má notícia. A má notícia de que nós somos pecadores, que nós nos separamos de Deus, que nós nos tornamos inimigos de Deus. Na leitura que fizemos, se os irmãos prestaram atenção, com calma, e depois releiam o texto, ele diz no versículo 21, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento. Como é que nós éramos inimigos de Deus? E ele vai dizer, pelas obras mais que praticavam. Nós herdamos uma natureza pecaminosa, que nós chamamos de pecado original. Os nossos pais se rebelaram contra Deus e nós, pelo fato deles representarem toda a raça humana, nós herdamos uma natureza desconectada de Deus. Davi diz isso no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Herdamos uma natureza pecaminosa. João vai dizer na primeira carta que se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós mentimos. Nós chamamos Deus de mentiroso, nós temos uma natureza pecaminosa e por causa dessa natureza nós praticamos pecados. A essência do pecado é a rejeição à autoridade de Deus.
nós podemos ser iguais a Ele. Se nós podemos ser iguais a Ele, nós não precisamos nos submeter à sua autoridade. Isso vai se refletir no nosso estilo de vida. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, o Evangelho, irmãos, ele é uma boa notícia. Porque se nós estamos separados de Deus, e se nós morrermos dessa forma, essa separação será eterna. É o que a Bíblia chama de segunda morte. Segunda morte. Quando eu falo em segunda morte, eu me lembro do diácono Valtinho, evangelizando alguém na Marinha. Ele falou sobre a segunda morte. E alguém falou para ele: Valtinho, eu tenho medo da primeira. Ele falou assim: a segunda é pior que a primeira. A segunda morte é a condenação eterna. Imagine o que é passar a eternidade no lugar de condenação sem contemplar a face do Cordeiro de Deus. Mas aí, irmãos, vem a boa notícia do Evangelho: Deus entra na história. Os irmãos que estiveram domingo passado, o pastor Alexandre falou de João capítulo 1, no versículo 14, ele leu: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. O Deus unigênito pisou esse planeta, viveu como um de nós, se encarnou, foi à cruz, nos substituiu, pagou a nossa dívida. A rejeição, enfrentou a rejeição, a separação de Deus, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele recebe a ira santa de Deus, para que eu e você pudéssemos ser abençoados, recebêssemos o perdão, a vida eterna, a adoção de filhos, a justificação. Deus agora nos aceita em Cristo. O Evangelho nos afirma isso. Deus nos aceita agora como filhos reconciliados por aquilo que Cristo fez em nosso lugar. E essa é a nossa herança no Evangelho. Amém, irmãos? Qual é o tamanho da sua herança? Nós sabemos que o momento da partilha é um dos momentos mais delicados numa família, né? Há desavenças, há separações. E muitas vezes pessoas deixam até de se falar por causa disso. Mas na perspectiva cristã, qual é o tamanho da nossa herança? Quem é que garante a herança que temos? E o que é que essa pessoa que nos concede essa herança merece receber? Percebam que no texto, nós começamos a ler no verso 13, mas no versículo 12, Paulo fala de que o Senhor, por graça, por generosidade, Deus Pai, nos capacitou, nos habilitou a participarmos da herança dos santos na luz. Então, nós podemos dizer que Paulo, nessa carta, está tratando exatamente dessa herança que nós temos em Cristo. Cristo é a pessoa central dessa carta, a pessoa de Jesus. Na verdade, toda a Escritura, ela é cristocêntrica. Então, Paulo está tratando disso. Ele inicia essa carta aos cristãos de Colossos, que foi escrita por volta do ano 60, 61 depois de Cristo. Paulo estava preso, é uma das epístolas em prisão, e ele está tratando exatamente dessa herança em Cristo Jesus. Aqueles irmãos estavam enfrentando algumas adversidades, algumas heresias terríveis, pelo menos 4 delas. Eles estavam sendo assediados pelo dualismo, aquela visão grega da divisão entre espírito e carne. Então, o que importa é aquilo que é da mente, do conhecimento, e você pode viver com o seu corpo aquilo que você quiser fazer. Era uma falácia. Paulo chama isso de vã sutileza. A igreja também estava enfrentando o legalismo judaico, com ênfase na circuncisão, observância de dias, restrição alimentar. Depois, eles também estavam sendo assediados pelo misticismo, sobretudo com o culto aos anjos. E, por último, o ascetismo, né? Uma santificação que dependia da natureza carnal e não da obra do Espírito. Não toque nisso, não faça aquilo outro. Então, no meio dessa confusão toda, como é que Paulo responde aos desafios que a igreja em Colossos estava enfrentando? Com o Evangelho. Apresentando o Evangelho, apresentando a suficiência de Cristo, apresentando a supremacia da pessoa e da obra de Jesus, para que as afeições do coração daqueles irmãos que um dia tinha sido capturada pela glória de Jesus,
que agora está sendo atacada por todas essas falácias, esses sofismas, eles pudessem voltar ao início de tudo. E mais ainda, Paulo diz para que eles não se afastassem da esperança do Evangelho, é o que está no verso 23, né? Paulo diz, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Então Paulo, ele inicia a sua carta fazendo uma oração, trazendo à memória daqueles irmãos aquilo que eles receberam no Evangelho. Os 2 versículos iniciais faz parte daquela saudação padrão, né, em que Paulo se apresenta como alguém que é autorizado a falar em nome do Senhor. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, trazendo para eles uma referência importante. Não é qualquer pessoa que está escrevendo aquela igreja, aquela comunidade cristã, né, mas alguém que foi chamado pela vontade de Deus, juntamente com Timóteo. E ele se dirige a quem, irmãos? Versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Eles foram santificados, eles ouviram o Evangelho. No capítulo 1 nós temos essa informação que o Evangelho chegou até eles. E o Evangelho chegou produzindo resultados maravilhosos, gerando fé em Cristo, produzindo amor entre os irmãos, algo que é natural do Evangelho. Porque no Evangelho nós recebemos vida nova, nós recebemos regeneração pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo aplica a obra de Jesus em nós, e nós temos uma nova natureza, não somente um novo coração, mas um coração circuncidado, um coração que tem prazer em adorar a Deus. O dever e o prazer se encontram. Amém, queridos? Na religião, o dever traz muitas vezes punição. Por isso que Jesus diz, olha, não sejam como os religiosos, que quando jejum faz cara feia, parece que está sofrendo, porque quer chamar a atenção dos homens. Nós não precisamos nisso no Evangelho, porque o par de olhos mais importante do universo é favorável a nós a partir do sangue de Jesus. Os religiosos de Jesus já receberam a sua recompensa. Quando? Quando foram vistos pelos homens. Já tiraram a selfie deles, já mandaram para o Instagram. Está tudo certo. Mas o nosso alvo é glorificar o Pai que está em secreto. Por isso que quando nós fechamos a porta do quarto, Jesus diz, ora em secreto, entra no quarto e fecha a porta. Você pode entrar no quarto e deixar a porta aberta para sua esposa ver que você está orando. Jesus então fala, fecha a porta. Nem ela vai ver, é você e o Pai. Então no Evangelho nós somos libertos dessa pressão da religiosidade. Eles foram santificados em Cristo. Eles são fiéis irmãos em Cristo. E Paulo está trazendo à memória deles a herança que eles tiveram, que eles receberam para enfrentarem as adversidades, as heresias, as distorções daqueles dias. Louvado seja Deus. Então Paulo começa orando, irmãos. Do versículo 3 ao versículo 8 é uma oração de gratidão. O que é que eles receberam no Evangelho? Versículo 3, damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é resultado do Evangelho. O Evangelho produziu fé, a obra de Cristo foi gerada pelo Espírito Santo, e agora eles têm fé em Jesus, eles têm amor pelos santos. Irmãos, sem o Evangelho, sem o Espírito Santo, a gente só ama a nós mesmos, nós só nos autoamamos, né? O homem sem Cristo, diz Paulo a Timóteo, a segunda carta, ele é amante de si mesmo, ele se basta, né? O projeto dele está lá em Gênesis 11, nós vamos fazer uma torre até os céus, o nosso nome vai ser famoso, a cidade é para nós, o trabalho é para nós, o dinheiro é para nós, a fama é para nós. O reino de Deus nos liberta disso. O Pai é nosso, o pão é nosso. Amém? E aí, eles têm fé em Cristo e eles têm amor por todos os irmãos. Por causa da esperança, vejam a razão. Por que nós temos fé em Jesus? Por que nós amamos os irmãos? Diz o verso 5. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus.
Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Quando o Evangelho chega a vida, chega a transformação, chega a aceitação aos olhos de Deus, chega a libertação da religiosidade, chega a libertação da escravidão, o homem que busca significado, importância, segurança, tudo isso nós temos em Cristo Jesus. Amém, amados? E Paulo então está celebrando isso. Mas na segunda parte da oração, ele está orando pelo crescimento daqueles irmãos. Do verso 9 ao versículo 12. Ele está pedindo para que eles possam crescer. Esse é o nosso desafio. O desafio de alguém que cresce não é que ele amadureça. Como é que nós amadurecemos? Entendendo cada vez mais a graça de Deus revelada no Evangelho. O Evangelho, ele tem implicações em toda a nossa vida. Como é que o cristão lida com o dinheiro? A partir do quê? A partir do Evangelho. Se no mundo o homem se sente seguro com o dinheiro, no Evangelho a nossa segurança está no reino de Deus em Cristo. Como é que um homem cristão lida agora com o seu corpo, com o sexo oposto? Ele entende que ele foi comprado por alto preço, 1 Coríntios 6, e o seu corpo agora é templo do Espírito Santo, e aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele. Então ele foge da prostituição, ele foge do adultério, porque o Evangelho agora produz em nós vida santa. A base da nossa santificação é a nossa justificação em Cristo. Você não pode esperar comportamento mudado de alguém que não nasceu de novo. A religião visa o comportamento, o Evangelho visa o coração, a nova natureza. Amém, igreja? Louvado seja Deus por isso. E Paulo então está agradecendo a Deus na primeira parte da oração e orando para que eles pudessem crescer no discernimento, que eles vivessem de modo digno do Senhor. E aí no verso 12 ele diz, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Quem é que nos capacitou, nos habilitou para participarmos da herança dos santos na luz? Foi o Pai, com a sua generosidade. Mas como é que o Pai faz isso? Percebam, o Pai fez isso, no versículo 13, nos libertou do poder das trevas. Ah, irmãos, tem pessoas que acham que entraram no reino de Deus quando elas nasceram. Nasceu biologicamente, foi lá no cartório, registrou o menino, está lá, cidadão brasileiro, nasceu em São Gonçalo, Niterói, nasceu, sei lá, em Paracambi. Tem cartório em Paracambi, né? Tem tabelião, tem tudo lá, João. Tudo que você precisa tem lá, né? Tem Caixa Econômica. E aí, meus irmãos, nasceu, mas nasceu fisicamente. Para entrar no reino de Deus, você precisa nascer espiritualmente. Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Aliás, é interessante que algumas pessoas acham que o evangelho que Paulo prega é diferente daquilo que Jesus falou. É a mesma coisa. Ser salvo pela graça mediante a fé é a mesma coisa que entrar no reino de Deus. Porque só entra no reino de Deus nascendo de novo. E aqui Paulo está dizendo, Deus agora nos fez participantes da herança dos santos na luz. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, a nossa herança agora é com os santos na luz. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Mas como isso aconteceu? Aconteceu, pastor, que um dia eu acordei cedo e falei assim, a partir de hoje eu vou orar todo dia, meia hora todo dia. Deu 29 minutos e 45, eu já estou de olho no relógio, faltam 15 segundos, bati a meta. Vou ler 3 capítulos por dia, ler o 3º capítulo, bati a meta. Para que isso? Para ver se Deus me aceita. Querido, nós recebemos a habilitação para participarmos da herança nos santos da luz. Quando? Verso 13, quando Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós entramos no reino pela redenção que há no sangue de Jesus. Ele pagou o preço para nos libertar, nós éramos escravos.
E agora nós somos filhos amados em Cristo. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Paulo, então, convida aqueles irmãos a olharem para a supremacia de Jesus. Nesse ponto, Paulo fala a eles a respeito da supremacia de Cristo, como fundamento para que eles vencessem os ataques que estavam enfrentando. E nós também precisamos considerar a supremacia como igreja de Jesus hoje. Essa obra gloriosa, essa pessoa bendita, é o centro do Evangelho. No primeiro domingo eu li Romanos capítulo 1, quando Paulo diz o Evangelho do seu Filho. Cristo é a pessoa central. A glória do Evangelho é exclusiva a Cristo. E eu quero pensar então rapidamente sobre a supremacia de Jesus apresentada por Paulo aqui nesse texto. É o que ele está tratando a partir do verso 15 até o versículo 23 que nós lemos. Em primeiro lugar, nós vemos a supremacia de Cristo por causa da sua natureza. Ele nos trouxe para o seu reino. Deus nos considerou, nos habilitou para participarmos da herança dos santos da luz por quem Jesus é e por aquilo que Ele fez. Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos trouxe para o reino do seu Filho, em quem temos a remissão de pecados, verso 14, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Irmãos, o padrão de santidade de Deus é o próprio Deus. O padrão de justiça de Deus é o próprio Deus. Então, o nosso Redentor tinha que ser Deus. Tinha que ser Deus Filho. Porque todo ser humano foi maculado pelo pecado. O Redentor, o Messias, o Cristo não poderia ter outra natureza a não ser a do próprio Deus. Por isso Paulo está falando agora da supremacia de Jesus, em primeiro lugar, por causa da sua natureza. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a perfeita representação de Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Amém? Jesus é a imagem visível do Deus invisível. O Verbo se fez carne. O eterno, aquele que gera a vida, aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, aquele que é a razão de todas as coisas, pisou esse planeta. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus, como nós lemos em Hebreus, no capítulo 1. Então Paulo está nos convidou primeiramente aqueles irmãos no primeiro século e a nós a olharmos para Jesus e reconhecermos a sua supremacia, a sua soberania, porque Ele é da mesma natureza divina, por causa da sua natureza. A glória do Evangelho está na pessoa de Jesus, porque Ele é Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se é o Filho de Deus, tem a mesma natureza do Pai. Um profeta você ouve, a multidão diz, é um profeta. Quem o povo diz? Elias, Jeremias ou João Batista. Um profeta você ouve. Israel não só ouvia, mas também matava. Jesus fez um resumo do Antigo Testamento, dizendo assim, olha, vocês mataram os profetas, desde Abel até o sangue de Zacarias. Desde Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, Zacarias, segundo Crônicas, ali no contexto final, ele é morto, um profeta que foi morto. Vocês sempre fazem isso. Jesus falou assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, você matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes Deus falou de várias maneiras aos pais pelos profetas, mas agora nos falou pelo Filho, que também foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele é Deus Filho, Ele nunca foi tomado pelo pecado, o pecado não poderia detê-lo, louvado seja Deus. Supremacia de Cristo, a glória de Cristo no Evangelho, por causa da sua natureza. Também Paulo fala da supremacia de Cristo por causa da sua relação com a criação. Versículo 16 e versículo 17. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Louvado seja Deus. Paulo afirma que Jesus Cristo não é só glorioso por ter participado da criação, mas pelo fato de a criação ter sido realizada para a glória dele. O texto é muito claro no verso 16, que tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém, amados? Para ele. Não só por meio dele. O próprio João, no evangelho que foi lido domingo passado, citou isso, que Jesus participa da criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra é o movimento lá de Gênesis capítulo 1. O Deus Filho está presente, mas não só agindo como participante da criação, mas a criação sendo feita para ele, para a sua glória, para o louvor da sua glória. E mais ainda, Paulo vai dizer que a criação depende de Jesus para continuar. Quando ele diz no verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Irmãos, o que manteve o universo funcionando após a queda foi o sangue de Jesus, que foi conhecido antes da fundação do mundo. Porque se fomos criados para ele, como Paulo disse em Atenas, em Atos 17, fomos criados para ele, nele nos movemos, nele existimos, nele temos respiração, vida e tudo mais. E em Romanos 3, Paulo diz, e dele nos extraviamos, como é que nós continuamos a existir? Porque nele tudo subsiste. O que garantiu a existência do universo depois da queda foi que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. O sangue de Jesus é que mantém o universo funcionando para a glória de Deus. E mais glorioso ainda, é que no sangue de Jesus todas as coisas são reconciliadas, não só eu e você. Quando nos arrependemos e recebemos pela fé Jesus, fomos reconciliados com o Pai, mas o tamanho da vitória de Jesus na cruz é que toda a criação agora volta para o governo de Deus. Ela geme ainda, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, mas quando Jesus vier, tudo volta ao governo original do Senhor. Jesus conquistou isso na cruz do Calvário. É isso que Paulo está dizendo no versículo de número 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Todo o universo volta ao controle, ao cetro de Jesus, porque ele venceu na cruz. Paulo afirma isso lá em Romanos 8, de 18 a 23. Não somente nós, cristãos, mas a própria criação aguarda a plenitude da sua redenção, que foi conquistada por ele na cruz. Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse é o tamanho da vitória de Jesus na cruz. E por último, irmãos, nós vemos aqui a supremacia de Cristo por causa do seu senhorio sobre a igreja. Vejam a relação de Jesus agora com a igreja. Se sobre a criação ele é Senhor, tudo foi criado por ele, tudo é mantido por ele, para a glória dele. Em relação à igreja, vejam o que Paulo diz no versículo 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja tem uma cabeça, a igreja tem um Senhor, e o seu nome é Jesus Cristo. A igreja tem um fundamento. A igreja tem um alicerce. Paulo diz aos Coríntios, não pode ser colocado nenhum outro, a não ser aquele que já foi posto, que é Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o fundamento desse edifício. Ele é o supremo pastor desse rebanho. Louvado seja Deus. Ele então merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ele é a cabeça, mas ele é também o redentor da igreja. E Paulo vai falar sobre isso aqui, sobre o que ele conquistou naquela cruz. Ele é a cabeça do corpo, ele é o primogênito dentre os mortos, ele foi o primeiro a vencer a morte. Porque Deus achou por bem, verso 19, que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. E a igreja
é composta por homens e mulheres que viviam nessas condições aqui do versículo 21. Vocês que no passado eram estranhos e inimigos, no entendimento pelas obras que praticavam. Paulo usa muito essas expressões de tempo para mostrar a diferença que o Evangelho faz na nossa vida. No versículo 21 ele fala no passado, no 22 ele fala agora, porém. O que mudou? Se no 21 nós éramos estranhos e inimigos no entendimento, eu fico pensando, irmãos amados, se eu tivesse partido desse mundo antes de ter me encontrado com o Senhor Jesus. Já parou para pensar na beleza, na grandeza da graça que te alcançou? Deus teve longanimidade da sua vida. E nós vivíamos nessa condição de estranhos e inimigos, nós íamos queimar no fogo eterno, pela nossa rebelião contra Cristo, pela nossa rejeição ao Evangelho de Jesus. Agora, porém, verso 22, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Qual foi o preço que Deus utilizou para me reconciliar com Ele? A morte do seu Filho amado. O seu Filho perfeito morreu em nosso lugar, diz Paulo. Louvado seja Deus. Para apresentá-los diante dEle, nós vamos ser apresentados diante dEle, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Louvado seja Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Ele nos comprou com o seu sangue. A igreja, ela é formada por homens e mulheres que foram no passado inimigos e estranhos, inimigos de Deus, mas que foram reconciliados com o Pai mediante a morte do seu Filho. E agora nós aguardamos a sua vinda, aguardamos os verdadeiros cristãos que foram salvos por Jesus e permanecem firmes na fé, não se afastando da esperança do Evangelho, aguardam essa promessa bendita. Ele irá nos apresentar de que maneira, irmãos? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis para o louvor da sua glória. É obra dele. É obra dele. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviram. Uma das marcas de um verdadeiro nascido de novo é que ele permanece até o fim. É a perseverança dos santos, que é obra do Senhor. E Ele produz em nós exatamente essas marcas, essas características. Algumas pessoas fazem falsas acusações sobre a salvação pela graça, dizendo que nós somos salvos pela graça para vivermos do jeito que a gente quer. Não é isso que a Bíblia ensina. Paulo até faz uma pergunta retórica em Romanos 6. E aí, agora a gente vai permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Porque nós já fomos lavados, nós fomos selados, santificados. E agora o nosso alvo é glorificar aquele que pagou a nossa dívida, é honrar aquele que se entregou por nós. E o poder do seu Espírito opera em nós para isso. E o poder da sua palavra atua em nós para isso. E ele usa a comunidade cristã para nos orientar, até para nos exortar, quando nós estamos nos afastando, para que nós possamos permanecer firmes no caminho. A graça de Deus nos cerca. A graça que se manifestou salvadora nos educa para vivermos de uma maneira santa, justa e piedosa, enquanto aguardamos a bendita esperança. É graça do início ao fim. É Jesus de A a Z. Aleluia. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso nos inspira a vida santa. O que nos inspira a vida santa não é temor, medo do inferno. É gratidão pela obra que Jesus fez. A base da nossa santificação é que nós já fomos aceitos por Deus. A lógica da religião é eu obedeço para ser aceito. O Evangelho não, eu já fui aceito por aquilo que Cristo fez. Eu obedeço e eu o glorifico agora por causa disso. É uma resposta de adoração e de gratidão do nosso coração a Deus. A religião gera ansiedade nas pessoas e dúvidas. O Evangelho produz alegria, liberdade. Amém, querido? Porque na religião você nunca sabe se atingiu o padrão.
se a quantidade de orações que você fez numa semana foram suficientes, bateram a meta. Se a quantidade de culto que você veio no ano foram suficientes, se a quantidade de dízimo que você dá é suficiente. Mas no Evangelho nós não dizimamos, nós não viemos à igreja, nós não oramos para sermos aceitos, porque Cristo já pagou a nossa dívida. Nós celebramos o Deus que nos perdoou, honrando o nome dEle, vivendo vida santa, consagrando a nossa vida a Ele agora, em resposta ao seu amor, comprometidos com a grande comissão e com o grande mandamento, procurando o crescimento da igreja, orando uns pelos outros, não sendo maledicente na sua igreja, encorajando os seus irmãos, fortalecendo uns aos outros. Isso é resultado do Evangelho na nossa vida. Amém, igreja? Por isso, a glória de Cristo é exclusiva no Evangelho. A Ele somente a glória. Duas aplicações. A primeira delas, você crê na supremacia de Cristo e na suficiência da sua obra redentora. Irmãos, lê Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Traz um alento para o nosso coração. Ele nos libertou do poder das trevas. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. A glória é dele. Foi obra dele, porque nós estávamos mortos, nós éramos estranhos e inimigos. Então nós não podemos duvidar disso. Nós não podemos duvidar dessa gloriosa obra, da suficiência da obra de Cristo em nosso lugar. Uma vez por todas, um único sacrifício para tirar os pecados. Virá a segunda vez, não para tratar dos pecados, mas para reinar, porque ele já venceu a morte, o pecado e o inferno. Em Cristo nosso coração descansa. Em Cristo nós somos convidados a viver agora em santificação, em consagração, como resposta de gratidão, de adoração a Deus. Segunda aplicação, você tem permanecido ou se afastado da esperança do Evangelho? Há uma tentação no nosso coração. Começamos na graça, começamos na dependência exclusiva de Jesus, mas o tempo vai passando e a gente começa a achar como os Gálatas foram assediados, como os Colossenses foram assediados, a colocar alguns adendos àquilo que Jesus fez. Então, assim, olha, só crer na suficiência do que Cristo fez é muito pouco. Você precisa ser circuncidado, você precisa guardar a lua nova, você precisa fazer restrição alimentar, fazer isso, aquilo, outro. E aí você começa a operar no modo religioso. Esse é o desafio. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não podem se afastar da esperança do Evangelho, porque no final das contas é Ele que vai governar a nossa vida. O que move você a contribuir? A separar parte dos recursos que Deus te dá para devolver ao Senhor para a obra de Deus. Quando Paulo vai falar sobre isso, em 2 Coríntios capítulo 9, ele fala assim, olha, capítulo 8 e 9, são dois capítulos que ele trata de contribuição cristã. Ele vai dar o exemplo de generosidade. Qual é o exemplo? 2 Coríntios capítulo 8. O exemplo é a generosidade de Deus ao enviar seu Filho. E o que Jesus faz? 2 Coríntios capítulo de número 8. Paulo diz no versículo de número 8, não digo isso na forma de mandamento, ele está falando de contribuição. Em outras palavras, eu não estou mandando vocês fazerem, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Quando Paulo vai falar de contribuição, ele usa o exemplo do Evangelho, que Cristo fez, se esvaziando da sua glória, se tornando pobre por amor de nós, generosidade. Então o cristão agora não precisa mais ser escravo do dinheiro, porque agora a sua vida está em Cristo, ele já foi aceito por Deus, por aquilo que Cristo fez, então ele é livre para contribuir, para ser generoso como Jesus foi. Amém? Quando Paulo vai falar, repreender a Pedro sobre a maneira que ele estava tratando um gentio, ele sendo judeu, Paulo não disse assim, você está sendo racista.
que é pecado. Ele poderia lançar mão da lei, poderia dizer para ele, olha, como é que a lei ensina a gente a tratar os estrangeiros? A lei dizia que a gente tem que ser misericordioso com o estrangeiro, porque nós fomos estrangeiros no Egito. Paulo, ao invés de dizer isso, ele falou assim, você não está andando segundo a verdade do Evangelho. Gálatas 2. Qual é a verdade do Evangelho? Judeus e gentios são justificados pela fé em Cristo Jesus. Somos aceitos aos olhos de Deus, somos aceitos por Deus, porque a justiça dele se aplica a nós no Evangelho pela fé, independente da nossa nacionalidade. Se é europeu, se é asiático, se é sul-africano, sul-americano, nós somos um em Cristo Jesus, justificados pela graça mediante a fé em Cristo. Então, Pedro, você, quando no primeiro momento comeu com os gentios, estava tudo certo. Aí veio o pessoal de Jerusalém, por temor a homem, você saiu da mesa, você os escandalizou. Você não andou de acordo com a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho governa toda a nossa vida. Não é só a mensagem inicial de que eu sou salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, que é verdade. Mas ela tem desdobramentos em todas as áreas da nossa vida. Como é que eu lido com o irmão que também foi comprado com o mesmo sangue que eu? Como é que eu lido com o sexo oposto? Como é que eu lido com dinheiro? Como é que eu lido com poder? Tudo vai ser norteado agora pelo Evangelho. Porque Cristo é supremo. E Paulo termina a conclusão da supremacia de Jesus dizendo para que em tudo ele tenha a primazia. Amém, querido? Que nós saímos daqui nessa manhã, vivendo uma nova semana, em que estaremos convivendo com pessoas que não conhecem ao Senhor, cheios de gratidão no nosso coração, por aquilo que Cristo fez em nosso lugar, levando essa esperança, essa mensagem de esperança, reconhecendo que Ele merece a primazia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Primeiro lugar. Jesus tem o primeiro lugar em todas as coisas, na sua vida, na minha vida. Ele merece a glória. Ele merece a glória na nossa família. Ele merece a glória na igreja, no ministério. Ele merece a glória no seu trabalho. Ele merece a glória na maneira que você lida com os não cristãos. Amém? Vamos orar nesse momento? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. A glória exclusiva de Cristo no Evangelho. Nessa manhã, Deus está chamando você a se render a Cristo pela fé e a viver na dependência dEle. Vamos orar? Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos agradecer a Deus pela pessoa de Jesus, pela obra de Jesus em nosso lugar. Amém? Adore ao Senhor, glorifique a Deus. Celebra Ele nessa hora. Nós acabamos de ler que nós éramos inimigos, nós éramos estranhos, nós estávamos perdidos e fomos achados. Glorifique a Deus. Comece a orar, comece a agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela minha herança agora no Evangelho. Paulo disse que o Pai nos habilitou para participarmos da herança dos santos na luz. Por que isso, irmãos? Porque nós vivíamos nas trevas. Foi de lá que Ele nos tirou, do império das trevas. Ele nos tirou desse cativeiro maligno. E agora nós somos livres para adorar o Senhor, livres para servir ao Senhor, livres para servir as pessoas, como Jesus fez. Jesus se esvazia da sua glória, se reúne com seus discípulos já na reta final do seu ministério terreno, pega uma bacia, tira a vestimenta de cima, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Mas o texto vai dizer no início que ele sabia de onde ele veio, para onde ele estava indo, ele sabia quem ele era. Sabe quem é livre para servir? É quem sabe quem é em Cristo. A nossa identidade já foi resolvida, então agora lavar pé das pessoas não é problema mais. Lavar o banheiro da igreja não é problema mais. Contribuir com parte do seu salário não é problema mais. Honrar a sua esposa não é mais problema. Porque agora você tem uma nova natureza, você tem uma gratidão no coração.
por aquilo que Cristo fez. Ele arrancou você do império das trevas, de um cativeiro maligno. A sua casa agora vive debaixo das bênçãos do céu. Há uma herança agora dos santos na luz, e nós fazemos parte dessa herança. E quando os nossos olhos se fecharem na história, nós vamos abrir na eternidade, e nós vamos ver o Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa herança no Evangelho. Não por obras para que ninguém se glorie, não batendo no peito dizendo eu sou melhor do que esse publicano, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso. Jesus disse: esse desceu para casa humilhado, e aquele justificado, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. A glória do Evangelho é somente de Jesus, a Ele somente a glória, a Ele somente a glória. Aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos eternos. O Alfa e o Ômega, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele é antes de todas as coisas, Ele é o primogênito dentre os mortos, Ele é o princípio e o fim. Aleluia, para em todas as coisas ter a primazia. Tudo nele subsiste, tudo nele subsiste. Oh, aleluia, bendito é o teu nome, Senhor Jesus. A nossa dependência eterna está nas tuas mãos. Nós dependemos do seu sangue precioso. Nós celebramos a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado. O Senhor está à direita do Pai, e breve virá buscar a sua igreja. Aleluia, glória ao teu nome, glória ao nome de Jesus, nome sobre todo nome, nome reverenciado no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia!